Hoje é mais um programa Diálogos, onde vamos falar sobre a interação planta-animal no Cerrado e temos a honra de ter a presença do Dr. Marcelo Kuhlmann, biólogo, doutor em botânica e consultor da Embrapa Cerrados. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Então, a maioria das espécies arbóreas e ambientes florestais depende da fauna que dispersa suas sementes. Isso é um dos principais fatores responsáveis pela diversidade de espécies vegetais. Isso também vai influenciar na diversidade dos animais. Como acontece a dispersão de sementes no Cerrado? Primeiro a gente tem que lembrar o que é a dispersão de sementes, né? Quando a gente lembra ali do ciclo de vida das plantas, né, onde é que está inserido a dispersão de sementes? Quando a gente pega ali um indivíduo que está com flor, né, primeiramente essa flor ela vai ser polinizada, né? Depois de polinizada, essa flor ela vai ficar grávida, né, e vai gerar sementes. Essas sementes elas vão crescer dentro do fruto da planta, né, que não é mais do que a barriga da mãe, né, da planta. Essas sementes elas vão crescer dentro do fruto e esses frutos e sementes eles precisarão ser dispersos para completar o ciclo de vida, né? Se você pegar uma semente que nascer embaixo da planta mãe, né, nos arredores, não é um ambiente muito propício. Por quê? Porque ela vai ter a competição, primeiro, com a luminosidade da planta mãe, vai ter competição com os outros indivíduos que estão ali embaixo, né? Vai ter muita semente caindo ali naquela região e também pode ter um número alto de predadores, né? Você vai ver uma árvore frutífera, por exemplo, vai estar cheio de bicho ali interessado, né, para se alimentar daqueles frutos e sementes. Então, o interessante para as plantas é que essas sementes sejam dispersas, né, que elas sejam transportadas para os sítios favoráveis, afastados da planta-mãe. E com isso vai fechar o ciclo de vida das plantas. Então a dispersão de sementes ela é uma etapa essencial para o ciclo de vida das plantas. Se a gente tira a dispersão de sementes, o ciclo de vida das plantas é comprometido. Ok. E o cerrado depende muito dos animais para dispersarem seus frutos e sementes. Muitas dessas sementes elas vão ser beneficiadas por estes animais que vão garantir, então, a germinação. Como isso acontece? Bom, tem algumas plantas, principalmente as plantas de frutos carnosos. Tem plantas de frutos secos e plantas de frutos carnosos. Plantas de frutos carnosos, né, então, como o nome já diz, a polpa é rica em água, né? Essa polpa ela é muito propensa a ataque de fungos, né, de micro-organismos que podem estar destruindo as sementes, né, matando a semente, impedindo que ela germine, que ela sobreviva. Quando um animal, seja uma ave, um morcego ou qualquer outro mamífero, ele ingere essa semente ela é beneficiada no intestino, no trato digestivo desse animal. Então a semente é limpa, processada, e ela já sai prontinha, né? Dependendo de alguns casos, até adubada e pronta ali, para poder germinar. E muitas plantas também, inclusive, elas têm dormência, né? Algumas espécies, elas precisam passar pelo trato digestivo de certos animais para quebrar essa dormência, né? Com choques químicos que vão acontecer ali no trato digestivo, para poder quebrar a dormência para essa semente poder germinar. Então, é essencial o papel da fauna na dispersão de frutos carnosos. Uhum. Uma das árvores emblemáticas do Cerrado é o piqui, cujo fruto é bastante utilizado na culinária do Centro-Oeste, região rica em morcegos, que são responsáveis por espalhar as sementes e promover reflorestamento de outras plantas. Qual é a importância dos morcegos no Cerrado, especialmente quando muita gente tem medo do morcego e 70% do Cerrado depende dele? Uhum. Os morcegos, eles são o segundo maior grupo de dispersores no Cerrado, né? O segundo grupo mais biodiverso, né? O primeiro são as aves, né? A maioria dos animais frugívoros que ocorrem no Cerrado são aves. E os morcegos, eles são o segundo grupo mais biodiverso, que tem mais espécies. Os morcegos, eles serão importantes principalmente para espécies florestais, certo? Eles têm uma importância muito grande
para espécies florestais e também espécies que a gente chama de pioneiras, né? Aquelas que vêm primeiro ali na sucessão ecológica. Plantas de crescimento rápido, por exemplo, as piperáceas, né? O píper, solanáceas. Então, elas têm uma certa dependência dos morcegos para dispersar seus frutos. E os morcegos, eles também têm uma atratividade maior por esses frutos que não são muito atrativos para outros animais. São geralmente frutos verdes, pouco atrativos ali visualmente. E para os morcegos, isso é ótimo, né? Que eles adoram frutos com essas características, que para outros animais não seriam tão atrativos. Para os morcegos, eles fazem uso bastante eficiente, né, do trabalho de dispersão dos morcegos. É um trabalho muito considerado eficiente, porque morcego ele consegue comer uma grande quantidade de fruto, de semente, e ele dispersa, ele defeca enquanto voa, né, e ele pode voar grandes distâncias. Então, ele sai já voando e dispersando as sementes por grandes distâncias. Então, eles são fundamentais para a manutenção das espécies do cerrado, principalmente as florestais. Uhum. Então, morcego não é vampiro, né? Morcego não é vampiro, embora existam morcegos vampiros, mas a maioria é insetívora, é frugívora, nectarívora. Uhum. Como resultado da sua tese de doutorado em 2016, você criou um site muito interessante, que é uma chave interativa, ricamente ilustrada, com acesso gratuito pela internet, para identificação de gêneros e espécies de frutos do cerrado. Explica mais como funciona esse site. Uhum. A chave interativa ela é uma ferramenta de identificação. Ela está disponível online, gratuita, no site Frutos Atrativos do Cerrado. E ela complementa, né, esses livros aqui que eu vou falar para vocês mais daqui a pouco. Ela funciona como um filtro, né? De um lado, na ferramenta, você vai ter características que você pode selecionar na planta, por exemplo, tipo de folha, tipo de fruto, tipo de semente, coloração da folha, coloração do fruto. E de um outro lado da ferramenta, da chave, você vai ter as espécies. Então, ela funciona como um filtro. À medida que você seleciona as características que você encontrou, por exemplo, achei uma planta aqui no cerrado que tem o fruto vermelho, redondo e de 2 centímetros. Você marca essas características na chave e, à medida que você marca, ele vai filtrar as possibilidades, quais são as espécies que batem com essas características e vai te dar um filtro, quais são aquelas possibilidades. E você pode comparar as imagens, as informações, a chave é toda ilustrada, tem foto para todos os caracteres, todas as espécies, e então isso facilita muito a identificação. Então é uma ferramenta fantástica que está acessível para todo mundo que quiser usar. Então, pessoal, para entrar é www.frutosatrativosdocerrado.bio.br, né? E, como você disse, você publicou um livro chamado Frutos e Sementes do Cerrado, Espécies Atrativas para a Fauna, 2 volumes, e um material extremamente importante, não só para os estudantes da universidade, mas todo aquele que tem interesse de conhecer a biodiversidade do Cerrado. Então, comenta por que surgiu essa ideia, como você conseguiu ter esse fruto tão valioso que são esses 2 volumes. Sim. Bom, esses livros, volume 1 e 2, foi um trabalho desenvolvido ao longo de 12 anos de pesquisa. Eu iniciei a coleta de dados desse material aqui, indo para o campo, rodando o cerrado mesmo, medindo, pesando cada fruto. Quando eu ainda estava na graduação. Aqui na UNB? Aqui na UNB. E isso despertou uma grande paixão, um grande interesse, né? Eu falei, nossa, que riqueza que tem o cerrado, quanta coisa que tem para aprender, né? Então, eu falo para as pessoas que esse aqui não é um livro que você faz porque você conhece o cerrado, é um livro que você faz porque você quer aprender sobre o cerrado, porque isso aqui é um conhecimento que não acaba nunca, você sempre está aprendendo, sempre que você vai para o campo, sempre que você anda no cerrado, você vai estar encontrando alguma coisa nova, que você é um aprendizado eterno, né? E a ideia desse projeto, Frutos e Sementes do Cerrado, ele nasceu da necessidade de identificar as plantas que os animais consumiam, né? Eu lembro
lá no herbário com a professora Caroline Proença. Foi ela que foi a grande incentivadora desse projeto, quando eu estava fazendo estágio, né, no herbário da UNB, que chegavam pessoas da ecologia, da zoologia, com sementes, apenas com sementes. Nossa, olha, encontrei um bicho no cerrado que estava comendo, aqui só sobrou essas sementes, identifica pra gente? Aí o pessoal ficava, nossa, desculpa, não tem como, não tem o material para comparar essa semente sua que você pegou para poder identificar. Então, esse trabalho nasceu dessa necessidade de fornecer insumos, né, fotografias, materiais dos frutos e sementes que os animais se alimentam para ter material comparativo, né? Que no herbário a gente tem lá plantas secas, estão herborizadas, então você pode chegar lá e comparar, mas para fruta e semente é mais complicado. É preciso ter fruto fresco, semente fresca, porque quando você herboriza uma planta, ela perde muita característica. E o material fresco, fotos, ele vai auxiliar, então, na identificação. Então, meu grande objetivo com esse material foi saber, né? Eu tinha duas grandes perguntas quando eu fui desenvolver, então, meu mestrado, doutorado, que foi um tema que eu me apaixonei, né? Foi saber quais são as espécies, então, de fruto que tem no cerrado, que a fauna se alimenta, e quais são as espécies de animais nativos que se alimentam de frutos e dispersam sementes. Então, foram essas duas grandes perguntas motivadoras desse projeto. Os livros, eles têm mais de 500 espécies nativas de plantas e animais, né, e mais de 3.000 fotos. Então, é um trabalho detalhado, né, de muita andança pelo cerrado. Isso aqui não é uma coisa que nasce do dia para o outro, né, é uma coisa que a gente vai muito para o campo, tem que fazer várias viagens, expedições, né, publicar um livro desse aqui é caríssimo, né, tanto do ponto de vista das expedições mesmo, das viagens, material que você gasta, equipamento, seu próprio carro e a impressão também de um material desse, né? Um material capa dura, com qualidade gráfica excelente, então não é barato publicar um material desse, mas a gente faz porque a gente tem coração, né? A gente coloca o coração na mão e fala, não, esse material merece ser publicado, ele teve muito sangue, suor e lágrimas, né? Parafraseando aqui o Araquém Alcântara, que é o grande fotógrafo brasileiro aí de natureza. Então, esse trabalho ele traz tudo isso embutido, né? Um trabalho de coração. E eu te felicito muito por esse trabalho, porque, infelizmente, os livros didáticos hoje no Brasil, especialmente nos estados e no Distrito Federal, onde se aplica no ensino fundamental e no ensino médio, são muito superficiais em relação ao cerrado, são extremamente desinteressantes. Então, a gente precisa cada vez mais de publicações de qualidade para mostrar a cara do cerrado, uma biodiversidade, é a savana com maior biodiversidade do planeta Terra, e, ao mesmo tempo, não ficar só ligado no que existe no Google, porque você não vai encontrar uma qualidade de trabalho como essa que você nos apresenta aqui. Parabéns pelo seu trabalho. A degradação e a fragmentação dos habitats são as principais ameaças à biota brasileira, especialmente ao cerrado, que já tem 54% do seu bioma destruído. E, obviamente, que isso inviabiliza a persistência das populações, tanto humanas como de plantas e animais, alterando os padrões de interação entre as espécies. No caso do cerrado, quais são as implicações de termos toda essa degradação e perda dessa biodiversidade? Quando a gente fala em bioma cerrado, é bom a gente lembrar das fitofisionomias, né? O cerrado ele é um mosaico, onde vão ter fitofisionomias savânicas, campestres e florestais. Quando a gente olha para a degradação do bioma cerrado, os principais fatores de degradação são agricultura extensiva, monoculturas, enfim. E essas atividades agropecuárias, elas vão ocorrer principalmente em áreas de cerrado com solo profundo, agriculturizável. Essa palavra é difícil de falar. Então, quando a agricultura ela foca nessas áreas de cerrado que são mais propícias para a produção de alimentos,
ela gera um grande número de fragmentos, né? Quando a gente vai ver as reservas legais das fazendas, das propriedades rurais, tá legal, tem reserva legal, tá aqui, tá preservada, a APP tá preservada, só que são fragmentos, né? A gente olha no mapa, isso é visível, você pega um Google Earth e você vê como é que o cerrado está fragmentado, quando você olha, são várias ilhas, né? Tá todo fragmentado. E quando a gente pensa em termos de espécies, tem espécies que são generalistas, ou seja, elas conseguem transitar por vários tipos de ambientes, fitofisionomias. Mas tem várias espécies que elas são mais dependentes de certo ambiente. Então, se tiver uma borda, um ambiente fragmentado, ela não vai ali na borda, ela gosta de ambientes bem protegidos. Então, quando a gente fragmenta o cerrado, a gente está causando, né, uma diminuição na biodiversidade, certo? Animais que são mais restritos, mais especialistas, vão buscar áreas mais protegidas. E áreas fragmentadas, elas vão ficar cada vez com a diversidade menor, né? Só vai ficar ali aquele grupo de espécies que tolera aquilo ali. Isso é um grande problema para a biodiversidade, porque na biodiversidade as diferenças é que vão trazer equilíbrio, né? Quanto maior número de espécies interagindo, de plantas e animais, que vai contribuir para aquele ambiente se manter ao longo da sua vida, da sua trajetória ecológica evolutiva. Então, quando a gente remove, né, a vegetação, você vai estar diminuindo também as espécies de animais e isso vai ocasionar, então, que tudo está interligado, né? Se você diminui a vegetação, vai diminuir as espécies de animais, que vai diminuir a vegetação, porque a vegetação depende dos animais para poder se reproduzir, para poder completar o seu ciclo de vida. E aí é interessante a gente poder mostrar isso para as pessoas, porque na escola ensina fauna, flora, rios, tudo separado, quando em realidade tudo está interligado. E o cerrado, ao ser um berço das águas, ao não termos vegetação, não teremos água. Consequentemente, como você acabou de dizer, os animais não vão ter a sua fonte de alimento e os mais prejudicados seremos nós, humanos, Sim. que não teremos água para a agricultura, para tomar banho, para tudo pra que tudo, nós pra fazemos na sobreviver. vida. Sim. Sim, é porque a agricultura não faz em outro lugar que não seja um ambiente. Exato. Então, a gente precisa do ambiente para sobreviver. E para sobreviver, então, a gente precisa da biodiversidade preservada, funcionando ali no seu ecossistema, cumprindo o seu papel. Sem dúvida. Então, assim, a gente vê a importância da conservação do cerrado para o Brasil inteiro, porque a morte do cerrado vai significar, vai afetar todos os demais biomas vizinhos, Pantanal, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, porque as águas do cerrado vão até lá, né? Então, pensar nessas interações de plantas e animais é um tema muito importante para nós, justamente para que nós possamos entender que nós não somos o centro do universo, senão que nós fazemos parte desse ambiente e que dependemos dele, né? Então, obrigada, muito obrigada pela tua presença. Agradecemos a participação do Dr. Marcelo Cuma. Este é mais um programa Diálogos na UNB TV e esperamos que nos acompanhem na nossa programação.